Olá, graça e paz, eis que tenho o prazer de vos cumprimentar com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o irmão em Cristo, pastor José Freire, e você está aqui no canal Uma Visão Além, e nós vamos no dia de hoje falar sobre um tema importante, que é erros de um jovem casal. Mas antes disso, vamos à palavra, vamos à oração e em seguida a palavra. Mas se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu like, compartilhe os nossos vídeos, tá bom? E visualize até o final os vídeos, que é importante. Deus Todo-Poderoso, Deus de maravilha, mais uma vez nos reunimos na Tua presença para glorificarmos sim o Teu nome, para nós nos humilharmos perante a Sua grandeza, reconhecendo, Senhor, que somos pó, do pó viemos e para o pó tornaremos. Reconhecemos a Sua grandiosidade. Tu formastes e criastes todas as coisas. Tu comandas todas as coisas, o universo. Tu comanda tudo, Senhor. Por isso nós rendemos-lhe glória devida, louvor, adoração, a reverência que só o Senhor tem para nos conceder. Por isso neste dia de hoje, eu gostaria muito que o Senhor atendesse o clamor dos que clamam, dos inscritos aqui do canal. Eu te apresento a família, os noivos, os jovens casais, os filhos. Senhor, que a família que ora conosco agora seja abençoada, seja restaurada, seja vivificada. Quero conclamar em favor também dos ministros da Tua palavra, todos os ministros, ó Deus, aqueles que estão fazendo a Tua obra, pregando, ganhando almas, buscando perdidos, em nome de Jesus Cristo. Não deixe-nos perecer, não deixe-nos cair, nem olhar para trás, nem olhar para o homem. Meu Deus, enxugue as lágrimas dos que choram neste instante conosco. Esta pessoa que está enfrentando um problema sério, uma guerra terrível, uma batalha espiritual. Mas o Senhor é poderoso para dar vitória. O Senhor é poderoso para dar a bênção que este homem ou que esta mulher precisa. Pai de bondade, abre porta para esta pessoa que está desempregada, desesperada, para ter um sustento. Faz um milagre acontecer. Perdoa todos os nossos pecados, em nome de Jesus, que derramou o seu sangue na cruz, no alto do Gólgota, em nosso lugar. Pai amado, Pai bondoso, sabe esta pessoa que está enfrentando um câncer, uma doença terminal, uma doença incurável para a medicina, mas o Senhor é o Senhor da cura, do milagre, da bênção, do impossível é com o Senhor. Por isso nós te louvamos e buscamos. Meu Deus, acalma a tempestade na vida desta pessoa, acalma a tempestade na vida deste homem, desta mulher, deste servo, desta serva. Acalma a tempestade, Pai. É o que eu te peço, que a bênção, a proteção, a paz, a calmaria, a prosperidade de Deus esteja na vida desta pessoa, em nome de Jesus. Queridos, se inscreva no canal, ative o sininho, dê like, é importante, mas visualize todo o vídeo, tá bom? Vamos ao tema de hoje: erros de um jovem casal. Vamos ao estudo de hoje. Provérbios capítulo 7, do verso 6 até o verso 27. Todas as pessoas são passíveis de erros. Quando duas vidas se unem, sua capacidade, meu amado, de acertar deve aumentar e não diminuir. Eclesiastes capítulo 4, verso 9 até o verso 12. Mas, infelizmente, o que acontece é que uma coloca a sua expectativa no outro, se esquecendo de que são falhos. O resultado é frustrante. Até mesmo
os casais que aparentemente começam bem, no decorrer do tempo cometem erros e terminam até mal. Aqueles que já começaram errados, eles têm muito mais dificuldade de acertar depois de, consequentemente, acabam por pior do que o começo, que foi tão ruim. Então o texto de Provérbios capítulo 7, conta uma história de um jovem casal que cometeu vários erros. À luz desta mensagem, nós podemos aprender alguns erros que precisam ser evitados para um relacionamento amoroso bem-sucedido. Quais erros evitar num relacionamento? Vamos refletir, queridos, sobre alguns erros cometidos pelo casal em conjunto e depois pelo homem e a mulher individualmente ou em relação ao outro. Expor-se ao risco, versos 7 e 8. Primeiro erro destacado na história é do rapaz que expunha ao risco passando por perto da casa da mulher, sabendo que poderia ser seduzido. Então, quando sabemos que existe um buraco no caminho, não passamos por ele. Assim nós devemos aprender para não cair. E muitos jovens ficam acariciando o pecado como se fosse uma brincadeira e acabam sendo conquistados pela tentação. Então caminhar à beira de um precipício é um grande risco e por isso quanto mais longe, mais seguro. Do mesmo modo, jovens casais devem fugir da tentação, evitando ficar sozinhos em lugares ou momentos que oportunizam o pecado. E se você sabe que corre o risco de cair em tentação, então evite expor-se e até ore por isso. Mateus 6,13. Jovens, não se exponham ao risco. 2. Ociosidade. O segundo erro cometido por muitos casais é ficar desocupados. O rapaz e a moça estavam à toa, sem nada importante para fazer, certo? Eles estavam à toa. Então, como diz o ditado, mente vazia é oficina do diabo. Um bom relacionamento tem mais coisas em comuns do que apenas beijos e abraços. E muitos casais passam o tempo todo apenas em amassos e não conversam ou fazem outras atividades juntos. Depois, quando realmente se conhecem, descobrem que a pessoa não era exatamente o que pensava. Então, atividades como auxílio nos estudos, lazer e principalmente o culto a Deus são coisas que edificam o relacionamento. A convivência prática diante de várias situações da vida ajuda a conhecer melhor o companheiro, evitando surpresas futuras. Jovens, não fiquem desocupados muito tempo. 3. Inquietação, que está lá no verso 11 e 13. O comportamento tanto da mulher como do rapaz da história é uma pessoa inquieta, ansiosa por fazer alguma coisa. A pressa também atrapalha o relacionamento de qualquer casal. Quando o amor é verdadeiro, a pessoa sabe esperar a hora certa, porque amor tudo espera. 1 Coríntios 13:7. Um sentimento que é para a vida toda não precisa se apavorar. A precipitação tem sido a ruína de muitos relacionamentos que não conseguem se aclamar e esperar a hora certa. Eclesiastes 3:1. Até o mar tem um momento certo de despertar. Cantares 8:4. Então, jovens, esperem a hora certa, na coisa certa. Religiosidade. O jovem da história argumenta para o rapaz que a jovem, que tinha oferecido sacrifícios e cumprido os votos religiosos. Isso serviu para avaliar a consciência dos dois, enganando-se ao pensar que não estavam em pecado. O simples fato de estar na igreja não isenta ninguém de pecar. Romanos 3:23. Pelo contrário, muitas pessoas se escondem por trás de suas religiosidades. Romanos 2:20-22. Então, quem faz isso pensa que está enganando os outros, mas na verdade está enganando a si mesmo e nunca engana a Deus. Então, jovens, não descuidem da sua vida espiritual. Ansiedade. O sentimento de ansiedade é notável nos dois personagens da história, que procuram
um pelo outro até encontrar-se. A busca pela pessoa ideal, meus queridos, leva muitos casais a cometer os mesmos erros repetidas vezes em busca de acertar. E muitos rapazes e moças ainda não estão resolvidos com seu próprio temperamento e quando se juntam revelam que não estão preparados para um relacionamento. Então, jovens, não se desesperem, pois Deus tem o melhor para vocês. 6. Sedução, está lá no verso 16 e 18. A mulher seduziu o homem com palavras, embriagou-o e criou um clima romântico para atraí-lo. Então, quando o jovem casal se vê com a faca e o queijo na mão, muitas vezes cai na tentação. E muitos jovens têm filhos precocemente e reconhecem que se tivessem pensado mais, eles teriam evitado. E é por isso que o ambiente de risco deve ser observado e evitado por jovens que desejam se guardar. A sensualidade é uma obra da carne. Gálatas 5, 19 e 21. A concupiscência ou desejo pecaminoso é algo que não deve ser alimentado para não tornar incontrolável. Primeira Epístola de João 2,16. Então o jovem deve se lembrar de que toda vontade é passageira. E por isso é melhor deixar os sentimentos se acalmarem ao invés de alimentar os desejos. Jovens, tomem cuidado com propostas sedutoras. 7. Pensar que ninguém vai ficar sabendo? Verso 19 e 20. A mulher argumentou para o rapaz que o seu marido estava viajando e por isso ninguém ficaria sabendo de nada. A primeira coisa que as pessoas pensam quando fazem algo errado é pensar, mesmo inconscientemente, que ninguém está vendo. Até mesmo nos dias atuais, em que as câmeras estão por todo lado. Contudo, meu amado, mais importante que qualquer pessoa ficar sabendo é a sua própria consciência diante de Deus e para consigo mesmo. Nada acontece em oculto que não seja revelado. Marcos 4, 22. Jovens, Deus vê o que ninguém pode ver. Promessas, verso 21. A mulher da história também faz várias promessas para o rapaz e consegue convencê-lo com as suas juras de amor. Então, não se deixe ser enganado por ninguém. Jovens, cuidado com promessas exageradas. O 9º passo, não pensar nas consequências, verso 22 e 23. A pessoa não tem raciocínio. O rapaz da história cai numa cilada sem saber o preço pelo que fez, pagando com a sua própria vida. Então, jovens, pensem bem antes de fazer qualquer coisa. E 10. Pensar que é a única pessoa. O texto de Provérbios termina com uma advertência sobre os erros cometidos pelo casal, que declara 2 vezes o que isso acontece a muitos. Então, ao conhecer e se interessar por uma pessoa, um jovem inexperiente, ele vai pensar que aquela é a única pessoa que existe no mundo para ela amar. E por causa dessa cegueira, a pessoa apaixonada não consegue ver mais nada, principalmente falhas em quem ama, o que dificulta que se conheçam melhor antes de ver mais tarde. Então, meus queridos, jovens, vocês são os primeiros, vocês não são os primeiros nem os últimos a errar. Tente acertar, não ande ansioso, não se desespere, ande com Deus. Então, a conclusão, a vida desregrada de muitos jovens tem afetado os seus relacionamentos. A consequência disso, queridos, são dificuldades nos estudos, trabalho e principalmente a vida emotiva. A falta de ordem, de propósito e de persistência impede de aceitar os defeitos do outro, de corrigir a si mesmo e se conformar com as diferenças. E é por isso que tantos casais terminam precocemente. E embora muitos relacionamentos sejam superficiais e passageiros, infelizmente, em alguns casos, as consequências são permanentes quando geram filhos, contraem dívidas em conjunto, se contaminam com doenças ou até mesmo deixam marcas emocionais feitas por palavras e feridas profundas. Então, jovens, aceitem os conselhos. Que Deus te abençoe.